Olá, pessoas que foram enganadas sobre a China. Tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma participação do Elias em mais um podcast, dessa vez no Flow, falando de China. Só na base da guerra, né? Só na base da guerra. É. Entendi. Mas, cara, a China, você me falou que não tem mendigo na rua. Não. Essa é uma afirmação fortuna. Mas vamos lá. Você anda por Xangai e você vê pessoas pelas ruas, né? Você vê aquele cara pedindo esmola e tal. Mas poucas pessoas sabem que aquele cara que tá na rua pedindo esmola, que é muito difícil de encontrar. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tem mendigo na rua. Tem. Só que tem. Aqui na frente de casa tinha na frente de casa não, né? Mas assim, na rua aqui na frente de casa, ontem eu tava indo pra academia e tava lá o cara pedindo dinheiro pra ir no médico. É o que estava escrito no papel dele lá, né? Eu postei a foto no Instagram. Quem não me segue no Instagram deveria estar seguindo já para ver as fotos aqui da China. Mas tem, assim, é raro? É, mas tem. Que é 1000 vezes menos que nos Estados Unidos ou no Brasil. Aquele cara, a família dele tem um pedaço de terra garantida dele no interior da China. Hã? Porque toda família na China tem camponesa tem um... Não, peraí. Tem um lote que o Estado concedido pelo Estado para ele. Ele tem para onde ir. Não, peraí. O Elias tá Como é que a gente sabe que esse mendigo, essa pessoa, esse pedinte, sei lá, não sei como é que chama, o nome correto, né? Mas como é que a gente sabe que essa pessoa é um camponês? Não dá pra saber, né? Acho que aí tem um salto lógico nessa parada aí. A gente não tem como saber que esse cara é um camponês. Esse cara pode ter nascido numa cidade e não ter acesso a um pedaço de terra no campo, porque ele não é um camponês, né? Então, essa parte aí eu não entendi, não. Não é uma pessoa em situação de rua, pode ser só um pedinte. O cara pode ter uma casa. Ele pode ter onde morar, só que ele não ganha o suficiente, ele precisa pedir dinheiro na rua. Então, assim, isso que o Elias tá falando não confere muito, né? Então é completamente diferente. E a China, ela superou a pobreza extrema em 2020 ou 2021. 21, acho. Né? A China não tem mais ninguém vivendo abaixo da linha da pobreza. A China é um país pobre, tem muita pobreza, mas não tem mais pobreza extrema. Entendi. Eles retiraram 800 milhões de pessoas da linha da pobreza. Então é uma obrigação nossa, de qualquer pessoa que quer saber o futuro da humanidade, ou que quer encontrar solução para os males que padecem o mundo hoje, você tem duas opções. Ou você quer no niilismo, isso aqui tá uma merda mesmo, vai acabar, esse mundo já era, no ceticismo, ou você vai entender como que os chineses estão... Mas, cara, tu não tá entendendo nada, mano, tu não tá entendendo nada. Não tá entendendo nada, e que esse não é o meu ponto, cara. Pô, vocês estão... Esse não é o meu ponto. O Elias falou, olha, tem mendigo na rua, mas esse mendigo tem uma terra no campo. Como é que ele sabe que esse mendigo é camponês? Entendeu? Esse é o meu ponto, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tu tá viajando aí, irmão. Eles estão conseguindo. Porque o mindset, o clima que você vive na sociedade chinesa, ela é completamente diferente do clima que você vive no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Faz pouco tempo. Eu tava lá em Manchester e aí tava com uma galera, a gente foi ver com a Manchester pra gente assistir o jogo do United contra o City. E aí nessa galera tinham 2 chineses. E eu tava trocando uma ideia com eles lá, eu perguntei, e aí eu queria ouvir você também, mas eu perguntei para ele lá, cara, como é que vocês lidam com não poder acessar determinados serviços? Aí ele falou assim, cara, a gente não liga. Ele falou para mim assim, eu vejo o YouTube todo dia. E eu, sei lá, quem não vê é meu pai, que não sabe lidar, que não sabe mexer, não sabe se virar. Mas a gente não liga muito. Qual que é a tua visão? Como é que funciona? Eles não ligam muito, porque o que acontece? YouTube, Google, Gmail, WhatsApp, são produtos de Big Techs norte-americanas, né? A questão é que nós, no Brasil, nós não construímos as nossas Big Techs capazes de entregar um serviço brasileiro de Gmail, de YouTube, de streaming, ou seja, tudo isso brasileiro. Os chineses construíram os deles, que entrega serviços tão bons ou melhores que as Big Techs americanas. Então, o WeChat, por exemplo, que é o aplicativo de conversa, por exemplo, é muito melhor que o WhatsApp. A ligação por vídeo, a ligação por normal, é de qualidade muito melhor que o WhatsApp.
E nesse aplicativo de conversa, que é o WeChat, você pode comprar passagem de trem, de avião, pode alugar direto casa, do aplicativo. Direto do aplicativo, né? Mas eles são proibidos também, de certa... Vamos por partes aqui, que eu acho que eles já vão entrar em outro campo aqui. Qual que é o lance dos aplicativos na China? Muita gente nem sabe que esses aplicativos de fora existem. Primeiro que no Brasil, a gente acha super normal usar um monte de aplicativo que é de fora. Porque esses aplicativos não são brasileiros. WhatsApp, Instagram, Facebook, que são da mesma empresa, né? Inclusive, nesse momento, o Mark Zuckerberg está lá sendo processado, está lá tendo que dar explicação no governo dos Estados Unidos, e estão falando de desmembrar, deles ter que vender o Instagram para o Elon Musk, tá? Grande livre mercado. Então, assim, a gente no Brasil se acostuma muito a usar o aplicativo dos outros, que eles não são brasileiros. E o que acontece? Esses dados vão para os Estados Unidos. Todos os dados que a gente gera nesses aplicativos, nesses sites, todos os padrões de comportamento, isso tudo vai para os Estados Unidos. E essas empresas trabalham diretamente com o governo dos Estados Unidos. Eles mesmos já admitiram isso, né? Que eles liberam dados para a FBI, para a CIA, NSA e etc. E da Europa também. E da Austrália também. Quando a China começa a proibir o Facebook, que foi lá em 2013, se eu não me engano, por conta dos ataques terroristas que estavam rolando aqui. Depois, quando eu chego na China, o WhatsApp era de boa. Aí o Facebook comprou o WhatsApp, o WhatsApp caiu. Quando começa esse movimento todo, a China investe, antes, né? A China já investia em aplicativos próprios. Por quê? Primeiro, que os caras desenvolveram aplicativos deles, né, feito para chinês, em chinês, que o design é completamente diferente. Eu acho o design dos aplicativos chinês muito ruim, porque não é feito para gente, é feito para chinês. Segundo, que os dados ficam aqui, então não vai estar na mão dos Estados Unidos, da Europa, etc. O know-how, o conhecimento é todo gerado na China, então um monte de gente trabalhando na China, gerando conhecimento na China. Então a China tem a gama de aplicativo, que eu nem sei todos, né? Tem muito aplicativo. E, como eu falei, a segurança nacional. Né? Eu uso sempre esse exemplo, né? Quando teve lá a tentativa de golpe, lá no 8 de janeiro, o Lula estava conversando com os ministros no WhatsApp, cara. No WhatsApp. Que é um aplicativo do Mark Zuckerberg, que trabalha com o governo dos Estados Unidos. O Mark Zuckerberg ajudou a dar golpe acho que foi no Egito, naquelas Primavera Árabe, acho. Agora eu não lembro se era lá. Mas enfim, ele ajudou a dar golpe num país, com o Facebook. E ele usa isso como argumento para vender os serviços do Facebook. Agora imagina que o Mark Zuckerberg tem acesso a todas as mensagens do Lula. Entendeu? É questão de soberania nacional, cara. É uma questão de soberania nacional. Então é importante... Não foi na Tunísia. É importante que, nesse caso, a China, ela se protege disso tudo. Né? E aí, o chinês não se importa. Porque a maioria dos chineses nem sabe que existe e o chinês consome conteúdo chinês. Né? E aí a gente parte do princípio de que o brasileiro vai se importar se tirar o Instagram. Porque não tem um Instagram brasileiro. Né? O governo proíbe a operação, por exemplo, do YouTube, não é? Sim. Então, assim, eles... Vamos lá. Não parecem respeitar muito, como sociedade. Isso quer dizer que não é que eles não gostariam de acessar, é que tem ali uns caras falando para não acessar. Não tem ninguém falando para não acessar. Existem restrições de acesso porque o que acontece? O mundo ele não é uma pantera, não é um mundo de pantera cor-de-rosa. Uhum. Né? As coisas não são assim, não são bonitas, né, no mundo, né? Infelizmente, elas são feias, né? Uhum. Tá aqui. Então, hoje, por exemplo, você vê a posse do Trump nos Estados Unidos, né, do presidente dos Estados Unidos. Quem estava presente lá? Tá o cara do Facebook, tá todos a oligarquia das Big Techs estavam lá. E é evidente que esses caras operam e eles puxam nossos dados, por exemplo, e entregam para o governo americano. Se o Brasil permite isso, né? E o papel que as Big Techs têm jogado no mundo hoje é um papel de desestabilização do mundo em prol dos interesses dos Estados Unidos, por que a China tem que se dar esse direito?
Então, acho que as Big Techs estão desestabilizando o mundo. Não, completamente. Não é achar, né? Não é achar. De novo, o Mark Zuckerberg usa esse exemplo, né? Se eu não me engano, era do Egito mesmo. Um outro exemplo foi o Facebook trabalhou no genocídio aqui em Mianmar. Teve um genocídio aqui de muçulmanos. 1 milhão de muçulmanos tiveram que fugir para o Paquistão ou para Bangladesh, acho que é Paquistão. E o Facebook estava ajudando isso aí, cara. O governo de Mianmar falou com o Facebook, gente, pelo amor de Deus, para, né? Porque tinha muito grupo de fascista de Mianmar matando muçulmano, inclusive budista, tá? Tinham monges budistas queimando vilas inteiras com gente dentro. E, cara, o Facebook não fez nada. Que era a mesma coisa na China. Os grupos terroristas uigures se organizavam no Facebook e o Facebook não fez nada, cara. Então, o que acontece aqui, ó? O que acontece aqui na China não é que esses serviços são proibidos. Eles não se adequam às leis chinesas. É uma diferença bem grande, né? As leis chinesas estão aqui, essas empresas não se adequam, elas não podem entrar. Que é o caso do Twitter, né? Essas empresas, assim, não é que eles foram banidos, que é proibido. Eles podem entrar. E as pessoas podem usar VPN para acessar. VPN não dá multa, VPN não vai preso. O que pode acontecer? Se a pessoa usar o VPN para ir para essas redes e ficar falando besteira, aí pode dar problema. Ou a pessoa sai, traz informação de fora, independência de Taiwan. Aí traz essa informação de fora e posta aqui nas redes sociais chinesas. Isso pode dar problema. Mas o fato de usar VPN só não dá nada. Para quem tá perguntando do áudio, cara, o áudio deles para mim já tá bem alto, cara. Eu não sei. Pode ser algum problema do software aqui, mas o áudio deles para mim já tá bem alto. Cara, vamos pegar o básico do básico aqui. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, né? O Igor não é especialista em China. O Igor vai fazer esse tipo de pergunta. Vocês esperam o quê? Que o cara vai perguntar sobre... Não, porque quando o Jiang Zemin era presidente... Não, né, gente? Não, né? O Igor vai fazer esse tipo de pergunta porque é o que a galera também quer saber. Né? Então, porra, não vamos julgar o cara. Não por isso, né? Não por isso. Como se todo mundo aqui fosse o iluminado a respeito da China, né, gente? Dei até esse exemplo na conversa com o Reinaldo e com o Valfrido. Uhum. As eleições de 2018 no Brasil, ou seja... milhares de disparos do WhatsApp com fake news dos Estados Unidos, né? Então, se nós acharmos... Hoje, os algoritmos, por exemplo, ela vai te levar para onde eles querem que você vai. Bom, teve também o escândalo na eleição americana lá com o lance de... não teve, acho que foi os caras falando que a Rússia... Não. Mas isso é um outro papo. Não. Nos Estados Unidos foi a Cambridge Analytica nas eleições do Trump. Os caras, todo mundo sabe. Teve parada lá no Congresso dos Estados Unidos, foi assim, escrachado. Isso é um outro papo. Isso que você está falando tem a ver, então, essa proibição, estamos falando de segurança nacional, faz todo sentido. O Facebook, ele operava na China até 2013, que eu lembro que eu acessei o Facebook até 2013 na China. Aí os chineses colocaram umas regras lá e tal, o Zuckerberg, não vou aceitar, não aceitou, foi embora. Isso aí é uma decisão, vai embora. Tem outra, porque a gente trabalha aqui no Ocidente muito com essa questão da liberdade individual, né? O ser humano atomizado, essa coisa do indivíduo, né? Isso existe muito pouco naquela sociedade, na sociedade chinesa. As pessoas na China, elas querem viver bem e ter segurança. Então, são outros valores, sabe? São outros valores, né? Eles não querem ter liberdade individual porque isso é um valor universal, não. Eles querem viver, ter tranquilidade e ter segurança. Porque isso, para eles, inclusive, é pressuposto para que os indivíduos na China, uma pessoa em particular, consiga usar o seu talento e vencer com esse talento. Então, o coletivo individual acaba se confundindo muito num país como a China. Não existe felicidade coletiva, individual com infelicidade coletiva. Né? Então é uma sociedade coletivista já há mais de 2000 anos, ou seja... eles pregam muito a harmonia, né? Eles falam isso até na questão da política externa, todo esse rolo das tarifas, é a mensagem que o governo da China passa, né? Que dá para todo mundo vencer, sabe? A gente não precisa um ganhar, o outro perder,
Dá para todo mundo ganhar e viver em harmonia. Isso é uma parada muito, muito presente na sociedade chinesa de modo geral. Óbvio que não é todo mundo que pensa assim, mas é uma parada bem assim comum. São valores coletivistas já de 2.000 anos, 2.000 e poucos anos. Por quê? Porque é um país milenar, um país que o núcleo familiar é algo que é inalienável. Sim. As famílias camponesas, elas tinham o hábito de se reunirem em assembleias há mais de 2.000 anos. Sim. As decisões são coletivas na China há mais de 2.000 anos, ou seja, então essa questão de democracia, por exemplo, ocidental, é algo que nunca vai entrar na cabeça do chinês, porque para os chineses existem formas de representação da sociedade que já perduram mais de 2.000 anos e que estão sendo aperfeiçoadas agora, né? Então, mesmo essa discussão de ditadura e democracia, é o que eles não entendem isso. Isso é uma questão para a gente, isso para eles essa não é uma questão. Uhum. A questão para os chineses é outra, né? É o país ir bem para que eu possa me dar bem no final também. Gente, vocês têm que se decidir, gente. Vocês têm que se decidir. Ou é o áudio dos caras que tá baixo, ou é o áudio dos caras que tá alto, ou é o meu áudio que tá alto, ou o meu áudio que tá baixo. Gente, vocês têm que entender. Talvez o problema não seja o meu áudio, né? Assim, só talvez. Porque se tem 3 caras reclamando do áudio do Flow, um cara reclamando do meu áudio, talvez o problema não seja a minha parada aqui, né? Talvez. Sendo muito pragmáticos, eles são pragmáticos, né? Eles não se perdem nessas discussões que a classe média no Ocidente fica se perdendo, sabe? Aqui a gente tá aqui no centro de São Paulo, por exemplo, uma cracolândia, mendigo para tudo quanto é lado, então as pessoas no boteco falando que a China é uma ditadura, né? Então eles nos vendem uma noção de uma democracia que permite com que parcelas da população fiquem fora completamente do game, porque o sistema é desse jeito mesmo, e a opção que elas têm ir pro crack, para droga, ou seja, isso é uma democracia de fato, ou seja, uma sociedade que só entrega essa opção para uma parcela da sociedade, por exemplo. É que, nesse caso, eles culpam a gente, né? Eles culpam a gente. Eles responsabilizam a gente. É sempre assim, olha, você é pobre porque você não acordou às 4 horas da manhã, não passou casca de banana na cara, sabe? Essa é a diferença. É que esse sistema capitalista, esse sistema do Ocidente, responsabiliza a gente. Não o sistema. Porque a partir do momento que as pessoas entenderem que a culpa é do sistema, as pessoas podem se revoltar contra o sistema. Entendeu? Essa é a diferença. Pelo amor de Deus, gente, eu não consigo entender. O teu áudio tá ótimo, o do Flow também. Tem como você falar um pouco mais baixo? O áudio do Flow tá alto. Gente, vocês se decidem. Acho que vocês têm que ajustar o áudio de vocês aí, né? Porque eu tô no mesmo... Nada mudou aqui, nada. Por exemplo, uma democracia. Então nós temos que alargar esse conceito de democracia para enfrentar esse debate sobre a China, enfrentar esse debate de outras formas históricas que existem no mundo, formações sociais diferentes, que o mundo não é só o Ocidente não, cara, o Ocidente é só 12 países somente ali. Não, e nem a China é a Ásia, né? A Ásia começa lá na Turquia e vai até o Japão, sabe? Não é só a China que é a Ásia, né? A Ásia é um troço gigantesco, sabe? Gigantesco. Aquele núcleo branco da Europa, eu não me considero ocidental, acho que ninguém aqui é ocidental, aqui, entre nós aqui, sabe? A Ásia é outra coisa, e existe há muito mais tempo. Agora como... Aliás, teve uma resposta, agora foi do embaixador da China nos Estados Unidos, né? Uma entrevista com... Cara, esse ponto é muito interessante. Quem? Porque assim, a sociedade chinesa, a Ásia, lá que você falou algumas vezes que, cara, estão aí há muito... 5.000 anos, né? Então deve ter alguma coisa pra gente ver com eles lá. Mas fala, desculpa. Não, cara... Aí a mulher com o embaixador e tal, não, que a guerra tarifária, não sei o quê... E a China hoje, ela exporta 15% do que ela exporta para os Estados Unidos, antes era 20%. Sim. E a mulher, vocês vão perder esse mercado de 15%, como vai ficar as suas exportações, como vocês vão ficar? Falou, olha, a China tem 5.000 anos de idade e a maior parte do tempo que da nossa existência, os Estados Unidos não existiam, ou seja, então a gente vai continuar existindo se os americanos fecharem o mercado para nós. O nome desse cara é Victor Gao, ele era tradutor do Deng Xiaoping, se eu não me engano. É o cara que falou isso. Porque se a China perder os Estados Unidos, tal, cara, a gente já tá aqui há 5.000 anos, a gente já existia antes dos Estados Unidos e a gente vai continuar existindo depois dos Estados Unidos, sabe? Sabe? Ou seja, eles estão um pouco se lixando em certa medida, falando que não temos mais nosso patamar aqui, com o que o Ocidente pensa deles e tal, eles são muito autocentrados, sabe? Eles não...
No fundo, acha a gente bando de boboca que gosta sabe? Enfim, é outro mundo, cara, completamente diferente. Mas aí tá, estando fechados, não fechados, mas tentando ser cada vez mais Não tem isso de fechado, né, cara? Não tem, né? Isso já faz tempo, né? autossuficientes, ou numa posição de, os Estados Unidos nem existia, cara, quando a gente... Isso não coloca eles numa posição de... Eles, na verdade, eles estão cada vez mais buscando uma posição de protagonismo, não é? A China, hoje, quando a gente fala ontem, acho que conversando, a gente estava falando de tecnologia, a gente estava falando de como se coloca, quais são os polos que existem. E China e Estados Unidos os dois são proeminentes e polos em qualquer assunto, né? A gente vai falar de economia, são os que estão na vez e tudo mais. A China tem... Você diria que a China tem, interesses para fora, como os Estados Unidos, com uma vibe de interferir no mundo e tudo mais? Como você acabou... É porque você acabou de falar que eles estão, meio que se lixando, a gente é meio boboca e tal, isso é interessante. Meio Significa boboca? que eles estão ali. Ninguém falou isso. Primeiro, eu sempre comento isso, o seguinte, vamos para a história para entender esse tipo de questão que envolve se a China vai ser um país imperialista, quem vai dominar os outros. Não, mas por exemplo, queria Taiwan lá vem. pode ser uma questão. Porque... Não é uma questão. Ok, peraí, que eles vão entrar na fita de Taiwan aqui. Sobre a China interferir e tal. Existe toda essa influência da China financeira, né, que não é imperialismo, é muito diferente de imperialismo, mas de qualquer forma existe, né? A China tem os interesses dela, e até alguém perguntou aqui no chat sobre o Meituan indo para o Brasil. Cara, o Meituan vai trabalhar nas regras do mercado brasileiro. Se no mercado brasileiro os trabalhadores são super explorados, a Meituan vai fazer a mesma coisa. Não vai mudar nada, cara. Porque é assim que a China trabalha, tá? A China tem um monte de acusação aí de trabalho escravo na África. Porque as leis dos países lá permitem trabalho escravo e a China segue as leis do país local. Então, assim, a China não é perfeita, né? A China não é boazinha. E antes que assim, eu já falei isso várias vezes, mas eu vou repetir de novo. É China primeiro. Para os chineses é China primeiro. A diferença é que os Estados Unidos como o Lula falou, Estados Unidos primeiro, Estados Unidos segundo, Estados Unidos terceiro e sobrar tempo, Estados Unidos quarto. A China não é assim, né? A China é Estados Unidos primeiro, depois a gente vê o resto. De qualquer forma, eles vão sempre priorizar a China. Tá? Mas a China não tem esse interesse imperialista como tem os Estados Unidos. Não tem, né? A gente não vê isso. Né? A gente não vê a China construindo bases militares pelo mundo. Eles têm uma no Djibouti, é isso aí. Então tem uma diferença muito, muito, muito grande. Né? Agora eles vão entrar em Taiwan, eu quero ver o que o Elias vai falar. Uma questão para você, desculpa. Porque o povo chinês está na rua, Taiwan é parte da China. Entendi. É como a Califórnia ser dos Estados Unidos. Entendi. Sabe, a Califórnia não, Califórnia não. São incompreensíveis. Primeiro, os Estados Unidos reconhecem que existe somente uma China e a capital dessa China é Pequim. 95% dos países do mundo ou mais reconhecem Pequim como a capital da China e reconhecem Taiwan como uma província da China. Então isso é uma questão para quem mesmo? De que Taiwan é parte da China? Para quem? Para quem? Vocês que estão aqui no canal há mais tempo, né? Escreve aí nos comentários. Para quem que Taiwan é uma questão? Por exemplo, quem é no Brasil a pessoa que fica repetindo China vai atacar Taiwan, vai atacar Taiwan, vai atacar Taiwan em tudo quanto é podcast, CNN, etc. Quem? Escreve aí. Me ajuda. Essa é uma questão que é fundamental. Para quem que existe essa questão? Mesmo em Taiwan, essa questão ela é cada vez vendo como a China está crescendo, vendo que eles podem ser invadidos, que se eles atravessarem uma linha vermelha. Então, para a maioria da população de Taiwan, não queremos confusão, vamos manter o status quo como está. E para os chineses interessa o atual status quo, ou seja, Taiwan existe, continue com a sua bandeira, com a sua moeda, com o seu capitalismo, com as suas empresas, só não declara independência. Porque daqui uns 200 anos a gente resolve esse problema aqui no Estreito, sabe? Daqui 200 é o tempo histórico deles. Né? Não. Então é uma questão para quem mesmo esse negócio, Taiwan. Sabe? Então Cara, isso é uma visão muito interessante, que não é muito, tipo, as pessoas acham que é uma questão, entendeu? Então, porque vai gente no teu podcast que fica repetindo que isso é uma questão, entendeu? O Mao Zedong, quando o falecido Mao Zedong dizia que o império precisa de Israel e de Taiwan, porque são dois enclaves imperialistas no Oriente Médio e na Ásia.
que a gente sempre, né, quando a gente fala de Taiwan, a gente sempre traz a história aqui, né? Taiwan sempre fez parte da China, sim, na história recente, né? Até ser tomada pelo Japão no fim do século XIX. E aí, vem a Segunda Guerra Mundial, as forças da Europa, Estados Unidos, etc., eles decidem que Taiwan voltaria para a China, que tudo voltaria para a China, mas no meio do caminho teve uma revolução comunista na China. A revolução comunista vem, os nacionalistas fogem para Taiwan, impõem uma ditadura em Taiwan, e aí começa essa questão. Isso só é uma questão porque quem vence a guerra civil foi o Partido Comunista Chinês. Só por isso. Sabe? Só por isso. Se fosse o Partido Nacionalista que tivesse vencido, isso não seria uma questão. Tá? Não teria nenhum problema, porque aí eles controlariam Taiwan, controlariam tudo e tá tudo certo. Então, só é a questão porque quem vence é o Partido Comunista Chinês. E aí, prestem atenção, tá? Todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo, prestem atenção. O Trump tá ameaçando invadir a Groenlândia. O vice-presidente foi lá, pisou na Groenlândia e falou em anexar a Groenlândia, ok? Que é um absurdo, a Groenlândia faz parte da Dinamarca. Ambos são membros da OTAN. Você não vê os mesmos caras falando que os Estados Unidos vai atacar a Groenlândia. Você não vê isso. Mas você vê a China vai atacar Taiwan. Sendo que só 12 países no mundo não reconhecem Taiwan como parte da China. Vocês entendem a diferença da narrativa? Porque nesse caso é só narrativa. De um lado, os Estados Unidos ameaçando invadir a Dinamarca para tomar Taiwan, tomar a Groenlândia, e do outro a China querendo reanexar Taiwan, que é algo que já foi decidido por todo mundo décadas atrás. Vocês entenderam a diferença de narrativa? Fala-se que é uma questão vira e mexe, pelo menos aqui, sabe? Não, nós somos convencidos que é uma questão. Isso, nós somos convencidos que é uma questão. Mas para eles não são. Mas cara, é que eu falo, esquece o Elias, esquece o cara que fez doutorado, o cara que é professor da Universidade de Pequim, o cara do Partido Comunista da China. Pega um cidadão comum na rua, e aí Taiwan e tal. Cara, como assim? Porque foi mais ou menos o que eu fiz lá, pô. Eu fui conversar com o cara e o cara falou, irmão, a gente não liga não, pô. Aí a gente conversou sobre várias outras coisas. Falamos sobre, por exemplo, perguntei se ele tinha irmão. Ele, cara, a galera da nossa cidade assim não tem irmão, não. É tudo um só. A gente compara isso aí com Porto Rico, com o Havaí, né? Os Estados Unidos invadiu esses lugares. Invadiu, tá? Até hoje o povo de Porto Rico não tem os mesmos direitos que quem nasce nos Estados Unidos mesmo, né? E tá tudo certo, cara. Você não vê o Rock fazendo um vídeo, nossa, que absurdo, né? O tratamento. Não vê. Por que não vê? Por quê? Por que a gente vê tanto vídeo do Rock, desses caras de direita, falando China vai invadir Taiwan, vai atacar Taiwan, mas não vê vídeo deles explicando que o povo do Havaí sempre foi contra a anexação pelos Estados Unidos. Você não vê isso, né? Você não vê o Rock fazendo vídeo falando o Trump vai atacar o canal do Panamá para expulsar chineses. Você não vê isso. Por que você não vê isso? Qual que é a justificativa? Tudo mais. Mas assim, isso que está acontecendo, essa guerra tarifária, de certa forma nada, essa clara guerra tarifária, ela é uma oportunidade para nós, não é? Para o Brasil. Deveria ser. Ok, agora eles vão entrar numa outra parte aqui que dá pra gente deixar pra falar de outra conversa. Tranquilo? Mas é isso aí, né, gente? É muita mentira, cara, muita mentira. E o dia que eu for pro Brasil de novo, né, que o Flow já me chamou, o dia que eu for a gente vai lá sentar lá pra conversar com... Mas eu vou deixar avisado que o negócio é conversar sobre essas partes aí, não sobre como é que é sair com mulher na China, né? Como eles perguntaram pro Baca.